Senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, hoje com um convidado que é dono do maior canal do Fluminense neste país, Gabriel Amaral, do Raiz Tricolor, que é um canal que eu sempre falo que é irmão aqui do Eu Vim de Santos, que vai nos fazer este pré-jogo do Flu. Afinal de contas, todo Santista tem como esperança esse jogo, porque é o jogo a menos que o Santos tem. Ou ganha, Gabriel. Nos ajude, por favor. Esse negócio, primeiramente, muito obrigado pelo convite, um abraço aí para todos os santistas. Esse negócio de jogo atrasado é ruim, porque ficam os dois times pensando, não, a gente bota aqui 3 pontos da vitória contra o Santos, aí do outro lado tá o Santos. A gente tem aquele jogo atrasado com o Fluminense em casa, 3 pontos aqui também, você fica na esperança daqueles 3 pontos que o Sol vai conquistar. E de vez em quando nenhum dos dois conquista, né, empate, enfim. Mas esse jogo foi adiado. Foi até engraçado, né? Porque ele foi adiado, a torcida do Santos, imagino eu, pelo que eu vi na época, a torcida do Santos comemorou o adiamento e a torcida do Fluminense ficou puto com o adiamento, porque, era um momento que o Fluminense estava embalado e o Santos estava muito mal. Aí adiou, o Santos deu uma melhora, o Fluminense piorou, e aí voltou no momento em que o Fluminense está embalado e o Santos está muito mal. Então, não mudou muita coisa nesse caso, né? Exato, foi uma aposta da torcida, para quem não lembra, da diretoria, para quem não lembra, para tentar dar tempo para o cara ele treinar. Não deu muito certo, o cara ele não tem treinado tão bem assim, e esse vídeo vai ser dividido em 2 partes. Depois de falar com o Gabriel sobre o Fluminense, eu vou falar sobre a escalação que o cara ele deve colocar em campo, aí eu vou esperar o treino da tarde desta terça-feira para falar com mais detalhes. Mas o que a gente viu segunda não é a coisa mais ideal assim, ou pelo menos a gente deduz. Então eu vou fazer 2 perguntas para o Gabriel sobre o Fluminense para a gente entender o que o Santos vai encarar quarta-feira. Gabriel, o Fluminense ganhou do Flamengo na rodada anterior. O Santista se desesperou. O Santos não tá ganhando de ninguém, tá jogando muito mal, e aí vai pegar um adversário que basicamente ganhou do maior rival, que virou freguês. 4 vitórias no ano, se eu não tô enganado. Como o Flu ganhou do Flamengo e o que isso significa pro Santos? Assim, primeiro é importante dizer que eu vou até falar disso lá no meu canal também, no Raiz Tricolor, ainda não toquei nesse assunto, mas existe até por uma forma do Vasco e Botafogo estarem fora, e o Flamengo ser o maior rival do Fluminense, e essa quantidade de vitórias excessiva, existe uma coisa diferente hoje no Fluminense ao enfrentar o rival, o Flamengo. Existe um futebol diferente. Então, nem o torcedor do Fluminense, nem o jogador do Fluminense, ninguém no Fluminense pode esperar que vá se repetir uma atuação 100% igual à do Flamengo. E eu nem digo em relação à tática, digo em relação à vontade, a você estar com um torcedor, você ter 2 torcidas no estádio, foi a primeira vez que isso aconteceu, e 2 torcidas que quase, diria que foi 60-40 para o Flamengo. Então, assim, aquele cenário do Maracanã dificilmente vai se repetir contra o Santos. Só que o time de Marcão, ele ensaiou muita coisa para poder... Para quem é músico aí, né? Ensaiou durante muito tempo para poder, no show contra o Flamengo, executar, e executou tudo com muita perfeição. Eu apostaria mais, até para o Santista querer comparar alguma coisa, ver o jogo contra o Atlético Paranaense. Foi um jogo em que o Fluminense ensaiou, foi quando o Marcão mudou o time. O Fluminense vinha jogando com, na nomenclatura, 3 volantes, mas um desses volantes, que é o Iago Felipe, ele ficava mais adiantado, jogava um pouco, recebendo a bola às vezes de costa pro gol para poder girar, e ele não sabe fazer isso. Não era nem como centroavante, mas como meia mesmo. Não recebia com aquela liberdade como volante, né, que ele de dominar a bola, olhar para frente, dar um passe pro lado, etc. Não, ele escalado mais à frente. E Marcão mudou isso. Tirou Martinelli, ou Nonato, né, os dois brigavam em posição, tirou os dois, colocou John Arias, que é um jogador de ponta para jogar por dentro, que não é muito bom jogando por dentro, mas tem agilidade, e conseguiu dar um pouco mais de agilidade ao time. E somou isso a um azar que depois acabou virando sorte, porque Fred se lesionou, Bobadilha, que é um centroavante também mais fortão e tal, que é paraguaio argentino, a filha dele nasceu na Argentina, ele teve que viajar no sábado passado, e John Kennedy, terceira opção, brigava com o Abel, foi escalado contra o Atlético. Então o Fluminense ficou um time muito rápido na frente. André não é um jogador de aceleração, mas tem um passe muito bom e muito rápido. Iago Felipe não é um jogador muito cabeça, mas o destaque dele é ser muito, muito ágil, muito rápido, intenso. John Arias, a mesma coisa de Iago. Caio Paulista, Luiz Henrique, John Kennedy, virou um time muito ágil. E aí o contra-ataque se abre. Quando você tem um time muito rápido e pouco criativo, você tem que explorar o quê? Contra-ataque e bola aérea. O Fluminense tem um centroavante que é menor do que eu. Então você não vai explorar muito a bola aérea necessariamente. E aí isso contra o Atlético foi ensaiado. O Fluminense se fechou mais na defesa com grandes partidas
de David Braz. Fica aí o destaque. Eu, descrente era também no senhor David Braz, mas fez uma partida muito boa com o Corinthians e 2 partidaças, assim, com o Atlético Paranaense e o Flamengo, foram muito boas, justamente em zonas de desfalques. E é titular agora, acabou se tornando titular. Fez uma partida muito boa defensivamente, não sofreu gol nesses 2 jogos, algo que com o Marcão só havia acontecido contra o Atlético Goianiense, e a gente também não tinha feito gol. Então, assim, se defendeu muito bem, contou com 2 partidas boas de Marcos Felipe, uma muito boa e uma boa, e explorou o contra-ataque. Só que contra o Atlético Paranaense, John Arias, que tinha acabado de entrar no time, muito desentrosado, errando muitos passes, e Caio Paulista, foram 8 bolas nele para contra-ataque no primeiro tempo, e ele perdeu as 8. Então, desempenho individual foi muito ruim contra o Atlético. E isso acabou atrapalhando. A gente fez 1-0, conseguiu segurar e etc, ganhou a partida. Contra o Flamengo, não. Contra o Flamengo, esses contra-ataques melhoraram. E teve uma outra mudança também na lateral esquerda. Danilo Barcelos saiu, um jogador que entregava muito defensivamente, entregava no sentido ruim. E entrou Marlon, que é meio que uma aposta, mas tá voltando agora e tal. Mas é um jogador que deu pelo menos um pouco mais de consistência. E contra o Flamengo, a gente abriu o placar rápido e as atuações individuais melhoraram um pouco. John Arias e Caio Paulista participam do gol, aí o destaque para John Kennedy, os erros defensivos do Flamengo, enfim, teve uma série de outros compostos ali que fizeram o Fluminense jogar melhor. Mas pro jogo do Santos, eu apostaria num jogo muito mais contra o Atlético do que contra o Santos. Ainda mais do que contra o Flamengo. Ainda mais pelo momento do Santos. Contra o Atlético, por exemplo, o Fluminense fez 1-0, a torcida do Atlético não vaiou o time em nenhum momento, ficou lá apoiando, etc, até porque, nossa, drama do brasileiro, estamos na semifinal da Copa do Brasil e na final da Sul-Americana, então eles também estavam mais tranquilos nisso. O Santos, falando de rebaixamento, essa arma da torcida, até fiquei pensando e fica como pergunta aí também, né, não sei, pode se virar até contra o clube também, não sei como é o perfil da torcida do Santos nesse caso. Mas de 10, 15 minutos, Santos toca a bola, não passa do meio de campo contra o Fluminense bloqueando bem a saída do Santos, o apoio vira vaia. Ou não é um hábito, não seria uma preocupação. Na verdade, a gente não sabe, porque é a segunda vez na vida que todos os santistas estão nessa briga, né? E a maioria nem lembra de como foi 2008. Então a gente pode pegar os exemplos dos 2 jogos recentes na Vila, tanto contra o Grêmio como contra o América, mais contra o América que a gente toma gol de fato. Mas a torcida não se voltou contra o time. Claro, bate um desespero, bate mais um silêncio do que vai. As vaias não rolaram. Porque a torcida meio que entendeu que ou a torcida apoia ou o time não vai resolver, porque o time realmente está muito mal. Então, assim, é uma vantagem para o Flu, pelo que você falou, e eu até passo para a minha segunda questão. Se vocês têm um bom contra-ataque, o Santos tem uma péssima defesa de transição. Isso é um negócio pavoroso. Então, tomar um gol para o Santos seria desastroso, porque o Flu pode sentar e pronto, joga a bola nas costas e corre. E aí, para te passar para essa segunda pergunta que eu vou fazer, eu vou comentar algo que você falou que não conhecia muito bem do Santos por causa das mudanças, que são alguns jogadores da escalação. Eu tenho certeza que eu vou te surpreender. Eu não vou falar olhando para a câmera, eu vou falar olhando para você. O nome que você não fizer ideia, se passar na rua, eu vou sentir só pela sua reação. Então vamos lá. João Paulo, para quem não assistiu a live de ontem, eu não viu as notícias, gente, a escalação treinada, pelo menos na segunda parte do vídeo, eu falo da treinada na terça, tá? Vamos lá. João Paulo, 3 zagueiros. Robson, Velasquez e Boza. Eu sinto que você não faz ideia de quem seja nenhum desses 3. De nome, o Danilo Boza, não é? Você não tá enganado? Danilo Boza jogou contra o Flu. Sim, então, de nome... João Paulo conheço, tinha uma imagem muito boa, que foi um pouco abalada pelo último jogo. Os outros 2, assim, passa de nome, assim, mais ou menos. Robson, para quem não lembra, é o do Sub-23, tem poucas partidas no profissional. Na ala direita, Madison, titular. Só que na ala esquerda, o Gabriel vai conhecer quem é, mas ele não vai entender quem tá lá. Marcos Guilherme. Eu tava vendo sua live ontem, quando você botou a escalação assim na tela, eu falei bem assim, tá, como que joga esse time aí? A gente não sabe. Eu fiquei olhando ponto e vírgula, o ponto e vírgula tava depois de 3, assim, eu falei, não sei quem é esse Robson, deve ser um lateral direito, o Madison tá improvisado na esquerda. Eu falei, não, ponto e vírgula tá ali, então alguma coisa... É um 3-4-3 com um meia, sei lá, Marcos Guilherme, acho que é um meia, um atacante, né, mais ou menos, de posicionamento, ou não, tem jogado o que, mais atrás? Ele é mais atrás. A gente não consegue entender. Ele tem jogado na direita atrás e agora vai para a esquerda atrás. E por que eu te digo que é na esquerda atrás? Porque eu vou passar para frente agora. No meio só o Zanocelo e o... Gente, me fugiu. Quem que vai jogar no meio agora?
Não é o Santos. Enquanto você pesquisa aí, o Zanocelo, o Fluminense teve interesse da Ferroviária, né? Se eu não tô enganado. Como é? Zanocelo é da Ferroviária, O Santos brigou, né? porque ele estava emprestado da Ferroviária para a Ponte, né? O Santos teve de ir atrás. Então, o Fluminense perdeu 2 jogadores, perdeu entre aspas, ali, 2 jogadores. Lucas Crispim, que foi pro. Acho que estava no Guarani, se eu não estou enganado, e foi pro Ceará e perdeu o Zanocelo pro Santos. Lucas Crispim, que também não jogou nada na Vila. Sabe por que eu travei aqui? Porque o outro meia é um lateral esquerdo, é o Felipe Jonathan, no meio. Eu não consigo entender mais. E aí, o Tardelli de meia e falso 9, mas é mais meia, e no ataque o Marinho e o Lucas Braga, que é por isso que o Marcos Guilherme joga recuado, porque o Lucas Braga joga na frente, na esquerda. Você conseguiu entender? Assim, eu consegui. Agora, imaginar isso em campo, eu não consigo. Até para espelhar o Fluminense, isso é ruim. Assim, se eu for, quando eu vou parar para analisar mesmo o Fluminense e Santos, assim, a Vera pelo lado do Fluminense, é até complicado. O Atlético também jogava, o Atlético Paranaense, né? Também jogou com 3 zagueiros contra o Fluminense. O que deu muito certo no primeiro tempo, porque acabava que os 2 zagueiros mais abertos neutralizaram os 2 pontas do Fluminense. Só que no primeiro cruzamento que foi para a área, a defesa do Atlético se embaranou e saiu o gol. E sim, isso dificilmente vai acontecer de novo, porque o Fluminense, como eu falei, tem um centroavante baixo, que é muito bom de cabeça, John Kennedy. Mas a zaga do Santos só toma gol de bola aérea. Então, o Flamengo também. Aí fica naquela, o Flamengo tomou 2 gols de cruzamento contra o Fluminense, mas por baixo. Esses 2 cruzamentos foram feitos gols com o pé, não foram de cabeça necessariamente. Como eu falei, John Kennedy é muito bom de cabeça, um jogador que cabeceia muito bem mesmo na base, destruía. Mas na base ele jogava com zagueiros de 20 anos, 17 anos. Agora ele enfrenta, eu sempre brinco, com o Thiago Heleno. John Kennedy versus Thiago Heleno é um embate fisicamente engraçado. Enfim, então não conheço muita gente assim de nome, né? E ainda da forma de jogar complica mais ainda para conhecer de nome. A forma é impossível. Na segunda parte do vídeo eu tento deduzir aqui com o pessoal. Mas essa é a outra pergunta que eu quero te fazer. Independentemente da escalação do Santos, que ponto do Fluminense essa escalação do Santos pode tentar encontrar um defeito? É um jogador de lado que o Flu não tem, que com marcação forte, que o Marinho pode voltar, ressuscitar para a vida? É um lateral direito que, com 2 atacantes na esquerda, Lucas Braga e o Marcos Guilherme, o Santos pode aproveitar? Me dá uma dica de algo falho do Fluminense para esse time do Santos tentar encaixar um jogo. Pegando, assim, pode ter mais, tá? Mas Felipe Jonathan, você me corrija se eu estiver errado, bate bem na bola, né? Assim, de fora. É um chutador. Eu não vou falar necessariamente de qualidade, mas é um cara que vai arriscar. Felipe Jonathan, Marinho e Tardelli. São 3 jogadores que têm como uma das suas características finalização. E depende do dia de Marcos Felipe. Marcos Felipe, ele vem numa sequência muito boa, vem muito bem, com confiança, mas não tem tanta confiança da torcida. Tem explicações e tal, questão de rede social e outras questões que não cabe aqui. Mas é um goleiro que, se você pegar os melhores momentos contra o Flamengo, do 3-1, tem uma bola ali pra mim que ela é decisiva no jogo, que é uma virada do Vitor Gabriel, o atacante do Flamengo, quando tava 1-0, que a bola sobra na entrada da área, ele vira batendo muito forte, e a bola vai meio que em cima de Marcos Felipe. E ele espalma, e a bola tava entrando, ele volta pra segurar. Se ele toma, foi considerado uma defesaça. Se ele toma o gol, era um frango. Então, assim, e se ele toma aquele frango ali, morreu no jogo. Então, acho que é uma coisa que o Santos pode acabar explorando. Essas finalizações, assim, tem jogo também que vai chutar, contra o Atlético Paranaense, por exemplo, vai chutar, e a bola não vai entrar. Porque é um goleiro que eu considero um goleiro muito bom. Mas tem esse problema. De resto, é muito chato, assim, em termos de fazer gol no Fluminense, porque não tem uma forma. Os gols aconteceram, muitos gols de pênalti, gols, assim, bolas fortuitas. O problema do Fluminense de tomar gol, eu até falei em algum momento que não tomou gol nesses 2 jogos, mas tomou do Flamengo, né? Venceu, mas tomou gol. Mas ninguém ligou, né? Falando português, claro, vocês nem ligaram pra ele. Mas é porque, assim, Marcão assumiu desde o jogo contra o Atlético Mineiro, dia 23 de agosto. 23 de agosto. O Fluminense só não tomou gol no jogo contra o Atlético Paranaense. E, como eu falei, contra o Atlético Goianiense, que empatou 0-0. Em todos os outros jogos que o Fluminense jogou, e não teve mais um aí nesse meio, acho que foi contra o Bahia, mas assim, 2 bolas na trave, defesaça, não sei o que. Então, todo jogo, se o Fluminense abrir o placar, ele provavelmente ganhará a partida. Não teve nenhum jogo, não houve viradas ainda em jogos do Fluminense, mas também tem inverso. Não vira ninguém também há mais de um ano, então. Então é um jogo assim, que fez 1-0 pelo bem do cansaço físico dos jogadores. Quem fizer 1-0 ganha. Porque gol de ouro, é um jogo do gol de ouro. Porque o Fluminense também não virou nenhum jogo e não tomou a virada em nenhum jogo. Eu tô falando de cabeça aqui, mas acredito que realmente não tenha acontecido, que é algo
não tem acontecido muito. E o time de Marcão se baseia muito nisso. Vai se basear num jogo de paciência. Fora de casa, a tônica vai ser essa. Talvez utilize um pouco mais de marcação ali, pressão no início, por ter esses jogadores muito mais leves. Mas são jogadores leves, que você considerar o lateral esquerdo do Fluminense. Tá voltando de 4 meses sem jogar, tava na Turquia. Não consegue jogar 90 minutos ainda. O centroavante é um moleque que ainda jogou pouco no profissional, tá acostumado com o ritmo de sub-20. Fisicamente não aguenta totalmente 90 minutos. Enfim, tem esses pormenores. Os 2 pontas são jogadores que jogam a temporada inteira, Luiz Henrique Caio Paulista, e o tempo todo cumprindo função de marcação, não aguentam 90 minutos. Então é um time que assim, se o Santos quer uma oportunidade, é abrir 1-0, porque o Fluminense vai ter dificuldade de criação. Mais do que como fazer o gol, é pensado depois. Se o Santos fizer o gol, a possibilidade de não tomar sendo fechadinho é grande, porque o Fluminense não tem um criador de jogadas. O meio-campista não é criador, os pontas não são tão criadores, Luiz Henrique um pouquinho, e o centroavante também não é um criador, e nem os volantes, e nem os laterais. O melhor criador de jogadas do Fluminense é David Braz. O Atlético Paranaense criou a jogada do gol. Eu queria encerrar aqui destacando o David Braz. Eu gosto muito de vocês, senão eu expulsava ao vivo aqui. Bom, então Santos, tal como contra o São Paulo, teste o goleiro cedo. O Santos fez um gol de fora da área no Thiago Volpi e depois parou de chutar. Se continuasse a chutar, vai saber. O Santos que tem uma média baixíssima de finalizações. Testa o goleiro. Vai que a noite não é a melhor para o goleiro do Tricolor. Gabriel, o senhor vai viajar agora, então te desejo boa viagem e espero te ver quinta, no dia seguinte ao jogo, lá em Santos. Um abração para ti. Exatamente. Um de nós dois estará feliz. Ou nenhum dos dois também. Não, se bem que o empate, talvez, Fluminense não é tão ruim, dependendo do roteiro do jogo. O Santos sai da zona com empate. Não é o ideal, mas... No final das contas, tá os dois aqui com o. Tem uma proposta aqui do meio termo. Vai que, né? Enfim, valeu o convite. E, enfim, quem quiser ver pré-jogo de Fluminense também, né? Se interessar pelo conteúdo inverso aí também, mais do Fluminense. Amanhã de manhã, eu solto 5 horas da manhã, na quarta-feira, 5 horas da manhã, e aí tem Felipe Noronha lá falando, não falei com ele antes, mas já conto com a participação, falando lá também de Santos no pré-jogo do Fluminense. Valeu, senhores. Se inscrevam no Raiz Tricolor, porque muita gente do Flu sempre aparece aqui, depois de aparecer lá, se inscrevendo. Façam o contrário também e joga o comentário lá, enche a caixa de comentários do Raiz. Valeu, Gabriel, valeu, pessoal. Mas fiquem no vídeo, que vai ter a tentativa de explicação sobre a escalação do Carille. Bem, voltamos para discutir a questão da escalação que eu citei no meio do vídeo, agora com mais calma. João Paulo, Robson Velasquez Boza, Madson, Marcos Guilherme na ala esquerda, Zanocelo, Felipe Jonathan, esse é o meio. Marinho, Lucas Braga e Tardelli centralizado. O Tardelli centralizado, eu repito, é o que a gente viu contra o América. É um cara que vai armar o jogo. Agora, a gente precisa que o Lucas Braga e o Marinho entrem na diagonal de forma mais incisiva, porque não terá alguém no meio centralizado dentro da área. O Tardelli em nenhum momento entrou na área contra o América. Mas, por outro lado, isso significa também não ter o Sanches como atacante. O Felipe Jonathan não é atacante. Não é possível que o Carille pense no Felipe Jonathan entrando lado a lado com o Tardelli como foi o Sanches. Alguém vai ter de ocupar esse meio campo. Vai ter de ser o Felipe Jonathan junto ao Tardelli, mas o Tardelli é mais avançado. Por outro lado, também tem a questão defensiva do meio campo. O Zanocelo não é primeiro volante. Isso mostra, para mim, duas coisas, e uma é consequência da outra, dentro do pensamento do Carille. Claro que pensamento de que precisa ganhar o jogo. Ele vai tentar ter a bola a todo custo, atacar a todo custo, e para compensar a falta de marcação no meio campo, que é basicamente o que ele tentou fazer quando colocou o Jean Mota contra o América, assim que o Camacho saiu. Ele sentiu que não tinha armação. Ele vai começar o jogo da mesma maneira. Aposto, inclusive, que o Jean Mota seria titular se não fosse suspenso. Acho que ele iria com o Jean Mota por ali, mas não é o caso. Ele vai tentar atacar de todo jeito, só que sabendo que o contra-ataque do Fluminense, como o Gabriel acabou de falar pra gente, é muito forte. Então ele vai tentar, na minha visão, impedir esse contra-ataque, ou matar esse contra-ataque com 3 zagueiros, porque se jogar pro lado tem zagueiros posicionados, se jogar centralizado também. E aí os do lado podem fechar. E contando... Por mais que Madison e Marcos Guilherme não sejam caras de marcação forte, não são mesmo, um deles é atacante. E o outro se destaca mais fazendo gol de cabeça, por exemplo. Tentar contar com a velocidade de retorno deles. Alguém no Resenha Santista, e eu esqueci quem foi, porque faz 10 horas do programa, desculpa, eu tô gravando isso à noite, falou que talvez o Marcos Guilherme e o Lucas Braga trocassem, né? O Marcos de ala, o Lucas de atacante, aí trocava.
pode ser esse retorno, inclusive. Se o Lucas estiver mais perto do meio campo, da zaga, mais recuado por algum motivo, ele fazer essa volta em velocidade. Mas é muito importante que os dois alas, seja quem for, estejam atentos a essa volta em velocidade. E a zaga não pode jogar adiantada, porque são zagueiros lentos, zagueiros muito lentos, e se tomar a bola nas costas, acabou. É muito complicado. O ataque do Flu é veloz, ainda mais que tá sem o Fred, que é gênio de outras maneiras, mas é mais parado, digamos assim. Agora é só cara veloz. Então, para mim, é muito claro que ele e o Carille, né, enxergou esse ataque com o Sanches totalmente disfuncional, tanto que o Sanches não tá suspenso, vai jogar. Quer dizer, vai jogar, tá no banco, tá relacionado. Enxerga o Felipe Jonathan como alguém mais capaz de armar do que o próprio Sanches. Enxerga o Felipe Jonathan como um pior marcador que o Marcos Guilherme, ou pelo menos um cara menos veloz, o que é de fato. E enxergou algo que eu concordo plenamente. Essas que eu citei são discutíveis, mas a parte do que eu vou falar agora, pra mim, é certeza. Esse time com dois zagueiros não funciona, cara. Contra o América foi um desastre. Eu acho que tem relação, sim. Com três, a não ser que seja num contra-ataque de escanteio, como foi contra o América, que o Santos simplesmente não tinha gente lá atrás, com três é um pouquinho mais seguro. Foi contra o próprio Galo, que é o melhor time do campeonato. Outra questão, agora que eu falei de escanteio, o Pará é muito mais lento que o Madison. O Madison tem que estar atento nessa bola de contra-ataque de escanteio. Ao mesmo tempo que ele é melhor cabeceador do que outros zagueiros do elenco. Então eu não sei quem vai ficar lá atrás, mas pode ser o Madison para tentar pegar na velocidade. Então assim, a situação é um pouco complexa, o time tem vários desfalques. De novo, o Pirani não está nem relacionado. Eu estou gravando isso agora, são 8h30 mais ou menos. Não houve, ou pelo menos eu não vi, nenhum posicionamento do clube em relação ao Pirani. Peço um posicionamento de novo, porque na última sexta-feira o departamento médico do Santos, com os dois médicos lá, eles falaram, o Pirani está liberado e treinou, não foi relacionado para o jogo de final de semana, quarta-feira também não está relacionado, é inexplicável, uma peça importantíssima. Enfim, essa é a explicação que a gente pode tentar trazer. 3 zagueiros por uma segurança defensiva que não houve contra o América, Felipe Jonathan porque o Sanches não arma e ele não tem outro meio armador para colocar, já que não tem o Pirani, e o Tardelli é a peça mais confiável na visão dele. Se o Felipe Jonathan não funciona, ele tem o Tardelli como armador ali. O Marcos Leonardo, inclusive, voltou e pode ser uma opção também para o segundo tempo. Ele não confia nos laterais. Ele vai ficar trocando lateral. Ele não confia no Marcos Guilherme no ataque, mas bota na lateral. É uma explicação que eu me sinto até confuso falando, mas eu tentei enxergar esses pontos e amanhã a gente vê o que acontece. Tá certo? Até mais. Amanhã não, eu tô gravando à noite, mas o vídeo foi de manhã. Até mais tarde.